santa e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. És a terra onde a vida palpita, é celeiro de paz e de amor. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso Rio Tubarão, o rio que corta nossa cidade. O Rio Tubarão nasce na Serra Geral, mais precisamente na Serra do Rio do Rastro. Podemos considerar duas principais afluentes, o Rio Capivari e o Rio Braço do Norte. Percorre aproximadamente 120 quilômetros e desemboca na Lagoa de Santo Antônio. O Rio Tubarão recebe um rio tributário, que seria um rio que se junta com o outro. Nesse caso, é o Rio Braço do Norte, que se junta com o Rio Tubarão, formando um rio só. Agora vamos falar um pouco sobre a enchente de 1974, um momento trágico que ficou marcado na história de nossa cidade. Inicialmente, as pessoas achavam que era apenas umas chuvas, mas a maré estava alta, o que fez com que o rio não conseguisse desembocar. Isso acabou ocasionando o maior desastre de Tubarão. Foram 4 dias intensos e apavorantes. Choveram cerca de 400 milímetros em apenas 4 dias. Agora vamos falar sobre a modificação do rio após a enchente de 1974. Nem sempre o nosso rio teve a estrutura que hoje tem. Antigamente, antes da enchente de 1974, ele era um rio com muitas curvas, vinha fazendo muitas curvas até a sua foz. Para entendermos um pouco dessa mudança, temos que voltar um pouquinho. Para ter uma melhor vazão da água, o prefeito Irmoto resolveu pegar todos os dinamites disponíveis na cidade de Tubarão, juntamente com o quartel, e colocar na Barra do Camacho, pois assim ele conseguiria abrir a barra e ter uma melhor vazão da água, pois com a barra fechada estava tendo represamento da água do rio, o que fazia com que a água inundasse. O prefeito Irmoto, para fazer isso, se inspirou em seu pai, pois no passado já tinha passado por algo parecido. E foi por causa dessas mudanças que ocorreram na enchente de 1974 que hoje temos o leito do rio como é. E essa é um pouco da hidrografia do nosso Rio Tubarão. Agora você poderá ver o relato de uma senhora que viveu a enchente de 1974. Meu nome é Nelly Carara, tenho 66 anos. Na enchente de 74 eu ainda era bem jovem, né? Tinha 18 anos. E assim, da minha família eu não perdi ninguém. Mas a água entrou na minha casa, na casa da minha vizinha, e a gente teve que amparar várias pessoas que não ficaram ilhadas, não tinham para onde ir. A gente ficou muito preocupada porque a gente mora numa costa de morro e teve uma barreira que se rompeu, não veio em direção às nossas casas, mas foi em direção a outras casas, mas não atingiu ninguém e ninguém perdeu a vida nessas barreiras. Mas foi bem difícil, muita gente perdeu as suas casas, meu tio, por exemplo, perdeu a casa com tudo que tinha, ficaram sem nada. E foi bem difícil a enchente de 74. Quando você e sua família se deram conta de todo o caos que estava acontecendo na cidade? Quando vocês se deram conta que estava acontecendo uma enchente? Quando a gente percebeu que estava tendo uma enchente, a água estava subindo já. Foi de repente que a água veio, subiu. Tu vê que a Silésia morava ali, não tem aquela casa que é do Jonathan hoje, né? Eu, ela e não sei se foi o Nilton, o Beto, a gente foi pegar roupa, que a Raquel era bebezinha. Nós fomos por dentro, já tinha água, mas nós voltamos com a água que nós costumamos atravessar. Tu olha como foi rápido. Então foi muito rápido que a água subiu? Foi. E o rio aqui do sertão, ele chegou a transbordar? Sim, sim. Aqui era um mar, a gente via ali aquelas águas passando, era geladeira, era porta, era cama, era sofá, tu via naquelas águas ali passando, tá? Tu vê que a geladeira do seu Otávio Modolon, parece que foi para lá no Tim da Vinha. Eles que pegaram essa geladeira, tu olha bem a quantidade de água que era, o mundão de água que era. E na época vocês viam alguma coisa na rádio ou não? Não tinha muito rádio, a gente ouvia muito pouco, porque nós não tínhamos, tu vê, naquela época nem televisão não tinha, nós não tinha, pai não tinha.
E na sua casa, chegou a entrar água? Vocês tiveram que evacuar ou não? Não, na casa da mãe chegou a água. Na época, a água, a mãe tinha o fogão a lenha, a água foi até na boca do fogão. Nós subimos e fomos para Tia Santa. E o pós, assim, como é que foi? Depois foi bem difícil, né? Porque não tinha alimento pra gente comprar. A gente pegava cesta alimento no posto de saúde. A gente que mora aqui no sertão ia daqui até lá no posto de saúde de a pé para buscar um pouco de comida. Era arroz, feijão, leite, que aqui não tinha mais. Porque não tinha os mercados, o mercado que tinha aqui tinha água, tinha levado tudo. Então eles davam pra gente. E era uma destruição total, da gente olhar, era só mato nas cercas, o que não derrubou. E era bem, bem horrível a gente ver o que a gente viu. Espero nunca mais ver uma coisa daquela. Ficou vários dias. Antes de poder ir lá pro centro para pegar alimento, a gente ficou vários dias. O pai tinha botado em cima do forno 2 cachos de banana e estava maduro. A gente ficou vários dias comendo aquela banana com farinha. Ainda tinha que ajudar a dar para aqueles que ficaram ilhados aqui na nossa casa, na casa do pai e a mãe. Foi bem complicado a enchente de 74. E a prefeitura, assim, deu alguma coisa? Ou, tipo, além da cesta básica, deu mais alguma coisa ou não deu mais nada? Não, porque assim, nós não perdemos, pra nós não. Porque nós não perdemos, a nossa casa continuou direitinho, o que o pai tinha de plantação, o pai não perdeu nada. E a gente não precisou da ajuda da prefeitura. Mas segundo eu soube que bastante a prefeitura ajudou as pessoas que precisavam. Que na época da enchente era o doutor Irmoto, que aquele foi um grande prefeito na enchente de 74. Ele foi bem bom, então? Foi muito bom. Ele vivia no meio da água ajudando a socorrer as pessoas. O doutor Irmoto, olha, para tirar o chapéu para ele naquela época. Hoje eu não posso falar dele, não sei como é que ele é, mas na época de 74 foi um grande prefeito. Olha os momentos que Tubarão sofreu. Porque a enchente encheu muito rápido, porque aqui não era tanta chuva, mas a chuva, quando caiu muita chuva, na época eles diziam que foi uma tromba d'água que caiu lá pro lado de Lauro Miller, que aí começou a encher tudo para cá. Que aí lá para cima a água descia e vinha enchendo tudo para baixo. Agora nós iremos falar um pouquinho mais sobre a Tubarão Saneamento, que é responsável pelo tratamento de água e esgoto das áreas urbanas. A Tubarão Saneamento é responsável por todo o processo de tratamento da água de Tubarão. Os principais objetivos da empresa são melhorar o tratamento da água, modernizar o atendimento ao cliente, implantar e operar o sistema de coleta e tratamento de água e esgoto. Nossa equipe foi fazer uma visita ao centro de tratamento da Tubarão Saneamento. É um reservatório também, um pouco mais antigo. Nessa visita, conseguimos entender como funciona todo o processo de tratamento de água até a água chegar em nossas casas. Quando chegamos para a visita, nos mostraram um painel onde eles controlam tudo o que acontece dentro da Tubarão Saneamento. Agora iremos falar um pouco de como funciona cada processo dentro da Tubarão Saneamento. Toda a água é captada do rio e, quando retiradas do rio, passam por um processo de separação de galhos e folhas. Logo após, chega no ETA, onde passa pelo processo de limpeza. O processo de limpeza passa por 4 etapas. A primeira etapa é a câmara de agitação e coagulação, onde as sujeiras se agrupam em pedaços maiores. Segundo passo, depois vamos para a decantação, onde os pedaços maiores de sujeira descem para o fundo. O terceiro passo, temos a filtração, onde as partículas finas são filtradas, fazendo com que a água fique mais limpa. E a quarta e última etapa é onde a água recebe 3 produtos. Ela recebe o cloro, o flúor e o pH. Toda essa água limpa fica em reservatórios gigantes e assim chega em nossas casas por meio de tubulações chamadas de rede de distribuição. Também temos os boosters, que levam a água para bairros mais isolados.
Lembram aquele resíduo que é retirado nos primeiros processos de tratamento da água? Todo esse lodo é levado para a estação de desaguamento. O lodo seco é levado para o aterro sanitário, podendo virar ingrediente de cerâmica ou até mesmo de adubo. E também não podemos esquecer que dentro da Tubarão Saneamento tem um laboratório onde é verificado todas as substâncias da água para ver se está apropriada para chegar em nossas casas. E esse é um pouquinho de todo o processo da Tubarão Saneamento, nosso ETA.